Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que esse estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei o que pedireis a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocaste? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, o Senhor.
reverendíssimos padres, querido Monsenhor Giovanni, querido Padre Adriano, pároco desta paróquia, querido diácono Roberto Brilhador, queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 5º domingo da Quaresma. Estamos na reta final desse tempo quaresmal. Domingo que vem é domingo de Ramos e já damos início, a Semana Santa, a um tempo forte na liturgia da igreja. Coração da liturgia da igreja se inicia e termina então, logo o tempo da Quaresma, com o tríduo pascal, e começa esse momento muito particular na vida da igreja. E a palavra de Deus nos convida então a darmos muita atenção a esse momento em que somos convidados a nos prepararmos, a preparar o nosso coração, para celebrar a Páscoa do Senhor, que é vida, como nós acabamos de ouvir a palavra de Deus. É vida que vence a morte, O Evangelho de hoje, que narra esse episódio da morte de Lázaro, e o lamento, o sofrimento das suas irmãs Marta e Maria, e ali a visita de Jesus com os seus discípulos a essas duas irmãs, que choram juntamente com os seus amigos a morte do irmão, Também Jesus chora a morte do amigo, o amigo Lázaro, como ele mesmo diz aos discípulos, O amigo Lázaro morreu, o amigo Lázaro dorme. É para todos nós, queridos irmãos e irmãs, um momento de reflexão, que nos convida a pensarmos todos, na nossa condição de vida, como a palavra de Deus vem nos convidando, desde o início desse tempo litúrgico da Quaresma, quando lá na quarta-feira de cinzas, nós recebíamos as cinzas sobre as nossas cabeças, com um propósito de caminhar para a vida, de conversão, de mudança de vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. Foi assim que nós iniciamos esse tempo quaresmal, um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida, um tempo de abertura para a vida, e vida em plenitude, A palavra de Deus, então, naquele momento, nos convidava, a essa peregrinação, ou melhor dizendo, a essa abertura de coração, de espírito, como nos fala hoje, as leituras. São Paulo, na carta aos Romanos, fala, é o Espírito que dá vida, E essa vida é vida nova em Cristo, Se não temos o Espírito em nós, nós estamos mortos, estamos como que mortos, mas o Espírito vivifica, e o Espírito em si mesmo, Ele é vida, e é vida nova, e essa vida nova, queridos irmãos e irmãs, que nós recebemos no nosso batismo,
E somos convidados assim pela palavra de Deus, durante todo esse tempo quaresmal, sobretudo aos domingos que nós ouvimos o Evangelho, e que vem assim aprofundando a nossa fé, e nos convidando a um crescimento da fé, né? a um passo cada vez maior, né? A assumir, né? o nosso batismo, a assumir a nossa fé. Ou melhor dizendo, né? como Marta hoje, eu creio, Senhor, eu creio que Tu és o Messias, que Tu és a ressurreição e a vida, que Tu és a ressurreição e a vida, né? Que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Filho de Deus, né? E é justamente, queridos irmãos e irmãs, né, esta profissão de fé que Marta faz, que cada um de nós somos chamados a fazer, né? No dia a dia, né? E é o Espírito que mora em nós, é o Espírito que vive em nós, que nos ajuda na nossa caminhada de fé, na nossa vivência de fé, a caminhar dessa forma, a viver desta maneira, né? Se vocês, entrando aqui na igreja, o Monsenhor Giovanni lembrava bem, se vocês olharem aqui no quadro, nos painéis à nossa esquerda aqui, né? A minha esquerda, tem lá no início, os ícones lá, né, na parede, né? Marta e Maria com Jesus, né? E tem também, né, o segundo quadro, né, a imagem lá de Jesus com Lázaro, né, Lázaro morto, né, envolto ainda nos lençóis. O Monsenhor Giovanni falava, é uma verdadeira catequese, né, os nossos vitrais, é uma catequese. E a palavra de Deus vai, de fato, nos catequizando a cada dia que nós ouvimos o Evangelho, como hoje nós ouvimos o Evangelho. E nos convida, assim, a esse crescimento, a essa adesão à pessoa de Jesus Cristo. E Marta faz essa adesão. Eu creio, Senhor, que Tu és o Messias, que Tu és o Filho de Deus, né? Aquele que devia vir ao mundo. Nós ouvimos no Evangelho de domingo passado, a samaritana, né? Quando, em torno daquele poço, né, Jesus pede água, e ela dialoga com Jesus, né? E de repente, né, ela pede a Jesus a água, né? Jesus diz a ela, se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pedes água, tu mesmo pedirias e Ele te daria a água viva, né? E ela então, depois de conversar ali com Jesus, ela pede, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e para que eu possa vir, para que eu não precise mais vir buscar água nesse poço, né? Então, esse crescimento na fé daquela mulher samaritana deve ser também o crescimento de cada uma de nós, assim como também aquele paralítico, né, na beira da piscina de Siloé, assim como também do cego, né, que Jesus curou a vista e não enxergava. Mas quem foi que te curou? Eu não sei quem foi que me curou. Eu só sei que ele me pediu que fosse lavar. E eu lavei e agora eu estou enxergando. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus pergunta a ele então, como que está? E ele fala, ele dialoga com Jesus, né? E de repente, ele professa a fé, né? Mas quem é, Senhor? Quem foi que me curou? É esse que está falando contigo. E ele então diz, eu creio, Senhor. E prostrado, ele adora Jesus. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus tem essa força de nos levar a professar a nossa fé. Ou seja, de nos ajudar a cada dia, na nossa adesão à pessoa de Jesus Cristo. Que não se dá em um instante, em um estalar de dedo,
mas de uma catequese, no dia a dia, no pouco a pouco, né, da nossa vivência, da nossa experiência com a pessoa de Jesus Cristo. E nessa comunidade paroquial que celebra os seus 60 anos, o Padre Adriano dizia, Monsenhor dizia, quantas maravilhas, quantas coisas bonitas foram realizadas e que certamente serão ainda realizadas nessa comunidade. Olhando para essa assembleia e para a história dessa paróquia, quantas maravilhas, quantas famílias ao longo desses 60 anos, Padre Adriano, Monsenhor Giovanni, diácono, foram evangelizadas, ouviram a palavra de Deus e puderam crescer, e puderam aderir à pessoa de Jesus Cristo, puderam amar a Jesus Cristo, e nessa força do Espírito, puderam amar os seus irmãos e suas irmãs, puderam amar o seu semelhante, puderam ser melhores. Quantas pessoas, quantas crianças, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, puderam mudar a sua vida, a partir da escuta da palavra de Deus. Esse templo tão bonito, esse templo tão espetacular, não é simplesmente uma obra de arte, não é simplesmente uma edificação. É de fato, queridos irmãos e irmãs, a casa, a morada de Deus, aonde podemos nos encontrar como filhos e filhas de Deus, aonde podemos nos alimentar da sua palavra, aonde podemos nos alimentar da Eucaristia, aonde podemos nos alimentar do afeto, do carinho, do aconchego, do encontro de irmãos e irmãs, que bebendo da mesma espiritualidade, da mesma fé, acreditando no mesmo Deus, esse Deus da vida, esse Deus que não é o Deus que inspira, que deseja a morte de ninguém, mas que deseja a vida. Venha para fora, saia do seu mundo de pecado, do seu mundo de escravidão, e venha para a vida, O convite que Jesus faz a Lázaro, Ele faz a cada uma de nós, para que não fiquemos, no nosso sofrimento, no nosso pecado, mas que venhamos a Ele, como Marta diz, eu creio, Senhor, e que nós também possamos dizer, eu creio, Senhor, que Tu és o Messias, que Tu és o Filho de Deus. E queridos irmãos e irmãs, é o Espírito, como nós ouvimos São Paulo dizendo, que nos vivifica, que nos ajuda, a cada dia, apesar das nossas limitações, dos nossos pecados, nos ajuda a dizer essas belas palavras, eu creio, Senhor, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, E essa fé de Marta, essa fé que levou a samaritana, essa fé que levou o cego, essa fé que levou o paralítico a caminhar e assim por diante, o cego a enxergar, nos leva também a encontrar Jesus, Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos tem a todos, como destinatários dela, E nesse tempo em que também na campanha da fraternidade, somos chamados, a encontrar Jesus. Ele veio morar entre nós, na realidade de sofrimento de tantos irmãos e irmãs, os doentes, aqueles que sofrem, entre esses os desabrigados, aqueles que passam necessidades, os que não têm onde morar, os que vivem nas ruas e assim por diante, a nossa solidariedade, como Jesus foi solidário a cada um de nós, assumindo a nossa condição de pecador, assumindo a nossa humanidade, e como nós ouvimos desde o início, desde a oração inicial, morrendo na cruz, como celebraremos, no Tríduo Pascal, assumiu a morte, mas venceu, para nos dar vida e vida em plenitude. Que nesses 60 anos, desta paróquia de São Benedito,
que celebra com alegria, por tantos feitos, por tantas maravilhas aqui realizadas, batizados, casamentos, sacramentos tantos, da unção dos enfermos, da crisma e de tantas comunhões e assim por diante, que continue realizando maravilhas pela ação do Espírito Santo, nesse Deus que, como Marta, nós podemos professar: eu creio, Senhor, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir a esse mundo, e que permanece nesse mundo, junto de nós, na palavra, na Eucaristia, na pessoa do irmão e da irmã, fazendo bem, como diz São Paulo, Ele passou entre nós fazendo bem. E é esse Cristo que cada um de nós somos chamados também a anunciar ao mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo, passou entre nós fazendo bem, e que hoje somos nós as suas testemunhas, somos chamados a anunciá-lo. Jesus, o Filho de Deus, que veio, sofreu a paixão e a morte de cruz, mas venceu a morte e ressuscitou para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre lhe seja louvado.